Liberalismo econômico. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu peço para que vocês assistam até o final, que já vou pedir para que você dê um like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. É preciso falar sobre liberalismo. E alguém pode dizer, nossa, acompanhando seus posts, verificando o que você escreve e fala e tal, eu imaginava que você fosse de esquerda. Então, eu não me preocupo com esses rótulos, com esse pensamento engessado, direita, esquerda, etc. E tal. Eu penso que penso, se estiver certo ou errado, a gente discute, debate, se eu concluir que está errado, eu mudo de opinião e pronto, e não me preocupo com encaixar, né, nesses combos aí, direita, esquerda, etc. E tal. Isso não me preocupa. O que eu quero dizer é que quando a gente fala de liberalismo, né, a gente tem que ser de fato liberal. Um país muito engessado como o Brasil não pode tornar-se liberal da noite para o dia. É claro que isso trará grandes problemas, grandes consequências e talvez até traga aí problemas, aí, até uma possível revolução, enfim, coisas que possa levar a ruptura com o sistema democrático e enfraquecer ou até mesmo acabar com as instituições. Não, não é assim que faço. Todo e qualquer movimento ele deve ser feito de forma lenta, para que ele só possa ser, se não totalmente, mas pelo menos mais ou menos planejado, para você conseguir imaginar o resultado possível. Porque você fazer tudo de uma vez aí no estouro, na forma de revolução, você não sabe o resultado e geralmente esses resultados eles não nos agradam. Então o que nós precisamos fazer? Precisamos ir liberando aos poucos o que é possível, né? Por exemplo, como que o Fernando Henrique fez lá no governo dele, né? Que deu uma certa dose de liberalismo ali, que começou a desengessar o país, depois parou, deu uma retroagida e nós estamos na situação que estamos vivendo agora. Ele começou privatizando. Por exemplo, quem é um pouco mais velho se lembra, né? Telefone era algo caríssimo, só poderia ter um telefone quem tinha boa condição financeira. Isso era declarado no imposto de renda devido ao alto valor que tinha o telefone. E a pessoa pode dizer aí, que com certa razão, de que não, o que levou o telefone para todos, inclusive até para os mais pobres, foi a tecnologia que baixou os preços, etc. e tal. Isso é verdade, né? Isso ajuda muito. Mas o fato de ter sido privatizado e ter acabado o monopólio contribuiu e muito também para que contribuiu muito para a expansão da telefonia, que hoje, vamos ser sinceros, o pessoal preocupa mais mesmo com dados, com a internet, né? A ligação mesmo é uma coisa que se preocupa pouco, a gente quase não tem. Então essa é a questão, essa é a questão. Então tem que começar por um lado. Agora, o que alguns não entendem é que as políticas compensatórias, políticas sociais pontuais, diga-se de passagem, né, as pessoas têm que entenderem que isso não é coisa, não gosto desses rótulos, mas vou ter que usá-lo aqui. Isso não é o pensamento da esquerda. Tá? Não é a esquerda que defende isso. A esquerda defende a política ali, social para todos, né? Aumento de salário mínimo, sem regra nenhuma, sem nenhuma base, né? Sem preocupar qual foi a inflação, o aumento da produção, etc. e tal, uma vez que não precisa ser economista, eu não sou nenhum economista, não entendo aí grandes coisas de economia, mas não é possível que não dá para saber o básico, qualquer pessoa sabe o básico, inclusive eu sei que, por exemplo, está ali mais ou menos engessado, o salário ele é proporcional à produção, né? A produção ela é proporcional ao consumo, porque se você produz muito não vende, você quebra. São coisas básicas que todos sabem. Isso daí não precisa de ser economista para saber. Economista sabe os dados técnicos, mas que só eles sabem.
E é por isso que eles cuidam da economia. Mas nós, cidadãos comuns, ao defendermos a liberação, aí, um país liberal, a gente vai com base nessas coisas mais simples que todos entendem. Então, eu vejo políticas compensatórias como sendo algo de pessoas de fato liberais. Eu não vou usar aqui o termo direita, não, mas é de direita sim, que faz políticas compensatórias para quem realmente necessita. Eu já falei sobre isso aqui, inclusive eu abordei o Bolsa Família em outro vídeo, o pessoal pode verificar aí no canal. Eu não vou entrar nesse tema para não alongar muito, mas essas políticas, elas são práticas de governos liberais, de governos de direita. O Fernando Henrique, pessoa de quem eu sou totalmente fã, que acredito que fez um excelente governo, essa é a minha opinião, ele pode até ser lá, se vocês quiserem dizer que ele seja, ele é de esquerda, não sei o que, etc e tal, mas eu não vou falar da pessoa do presidente, eu vou falar do governo dele. E o governo dele foi um governo liberal, não tem como negar que foi um governo liberal. Tanto é que o pessoal aí que se auto-intitula como de esquerda, etc e tal, pegava no pé do Fernando e do FHC e falava mal dele, etc e tal, porque ele era taxado de o neoliberal, o neoliberalismo, a política neoliberal de FHC, etc e tal. E essa política neoliberal que todos criticaram, ela trouxe uma melhora de vida para a grande maioria da população brasileira, para a grande maioria absoluta, e ficou faltando uns poucos ali, que ele criou ali o Bolsa Família, não com esse nome, evidentemente, ele criou ali umas políticas compensatórias, começou com Vale Gás, depois Bolsa Escola, e por aí foi. Veio o Lula e englobou tudo ali, deu o nome de Bolsa Família e ficou como se ele fosse o criador do Bolsa Família. E essas políticas compensatórias, elas começaram lá no governo do Fernando Henrique e elas eram necessárias, elas eram políticas importantes que ele deu início. Por que ele só deu início? Porque ele começou a liberar o governo, ele começou a praticar um governo liberal, então ele não teve total condições, ele não teve tempo de fazer isso. Isso foi feito posteriormente. E felizmente, está continuando agora no atual governo, quando candidato, quando deputado, o atual presidente, ele criticava muito o Bolsa Família, ele falava muito mal, mas ao ser eleito ele mudou de opinião. Que bom, Parabéns. Ele está ali fazendo um trabalho nesse sentido, está tendo as políticas compensatórias. Então, não tenho crítica nenhuma nesse sentido, ele está fazendo um bom trabalho nesse sentido. Estava acenando para um liberalismo até há pouco. Fez algo ali meio que, eu diria que um ponto fora da curva, deu uma interferida ali no preço do diesel. Não sei até quando isso vai prevalecer. Eu até espero que aconteça ali um recuo, mas nós estamos sim a caminho de um governo liberal. Ele está interessado, está querendo fazer esse governo, tem pessoas ali competentíssimas, e então eu acredito realmente que a gente possa ter melhora nesse campo. Agora, o que eu tenho que deixar bem claro e que eu gostaria de esclarecer é que, ao contrário do que dizem aí, essas políticas, elas são de pessoas liberais. O verdadeiro liberal, ele faz essas políticas compensatórias, que elas estão acontecendo até hoje. Elas começaram lá no governo do Fernando Henrique. Outra coisa que temos que levar em consideração aqui, as privatizações. Houve promessas de privatizações, etc. e tal. Elas estão ainda muito... e eu não estou falando aqui de fazer as privatizações, não, porque não tivemos tempos para isso, mas eu falo de já começar ali a conversar sobre o que fazer nessas privatizações, quais serão, por que serão, como serão. Eu até acredito que a primeira coisa que nós deveríamos fazer, e isso já deveria ter sido feito, eu acho que lá no governo do Fernando Henrique, porque não deveria ter sido feito no Lula, o Lula errou a não fazer, que seria a quebra do monopólio da Petrobras. Liberar os combustíveis brasileiros para o verdadeiro valor de mercado, assim como se fez com a telefonia. Eu acredito que sim. O petróleo ele oscila muito,
de preço, mas os Estados Unidos está produzindo muito petróleo atualmente, né? Esse monopólio, porque quase existe um monopólio ali da Arábia Saudita, ele parece que está meio quase que quebrando com os Estados Unidos. Há uma mudança lenta, mas ela está acontecendo em relação à matriz energética, então o petróleo ele tende a perder importância. Então, se tivéssemos essa política aí de livre comércio para os combustíveis, para o petróleo, refino, exploração, etc. e tal, claro, respeitando os marcos regulatórios, respeitando todas as regras ali que tem que ter também, tá? Livre mercado não é sinônimo de simplesmente de falta total de regras, não, pelo contrário, temos regras de exploração, o nosso minério tem regra para exploração, tudo tem marco regulatório, tudo tem fiscalização, tudo tem que ser feito. O que não pode existir, o que não caracteriza o livre mercado, é toda essa burocracia que o pessoal cria aí, né? Enfim, para atrapalhar o desenvolvimento da economia. Então, nesse sentido, é isso que eu gostaria de falar para vocês. E repito aqui para finalizar, a política compensatória ela não é de esquerda, né? E o livre mercado é o único sistema que traz prosperidade e riqueza para a maioria das pessoas, né? O livre mercado ele tem regras, mas são regras claras e essenciais apenas. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.